Meus amados irmãos, nós queremos louvar a Deus por esta noite de louvor e adoração. E eu convido você a abrir a Bíblia, né, a palavra de Deus, a sua Bíblia, no livro de Êxodo capítulo... Eita, povo afiado, graças a Deus. Êxodo capítulo 20. Enquanto você localiza, né, louvar a Deus. Ontem nós tivemos uma programação muito abençoada ali na arena, né? O pastor falou hoje pela manhã, acredito que falou, a Ministério da Família, juntamente com a Unijovem, né? Inclusive foram lá para a Cova de Onça, um grupo, né, representando a Unijovem, lá na programação, ali na nossa congregação. E ontem foi lá na arena, um trabalho muito abençoado, irmãos, a gente esteve lá, o pastor Alberto também, um grupo de irmãos, uma tarde de lazer, uma tarde em família, não só família consanguínea, né, pai, mães e filhos, mas família na fé, os irmãos, as famílias da igreja, né, integradas ali. Foi uma tarde muito prazerosa, muito agradável, de comunhão, de dinâmicas, né, de alegria, de sorriso na presença de Deus. A meninada aí pôde descarregar as baterias, se é que descarregam, né, porque os meus ainda chegaram com o resto da carga em casa, e foi até a noite. Então, mas graças a Deus, momentos importantes, né, irmãos, que a igreja precisa estar também se voltando a isso, né? Eu conversava um dia desses com um pastor exatamente isso, né? Uma das demandas da igreja nesse novo tempo agora é pensar não só na saúde espiritual dos irmãos, mas na saúde psíquica dos irmãos, né? Porque o que tem de pessoas ansiosas, estressadas, e aí isso se reflete no casamento, isso se reflete nas relações familiares, em todos os aspectos. Pessoas aí, irmãos, com problemas por conta da vida acelerada, por não parar, por não descansar, por não ter um momento de lazer. Então, a igreja, né, nesse novo contexto, os novos desafios da igreja pós-moderna é isso, é pensar. É por isso que eu sempre tenho dito isso para os departamentos. Também precisamos olhar para esse aspecto, promover atividades onde as pessoas possam desopilar a mente, sorrir, ter comunhão, olhar no olho, né? Sem essa agitação da vida pós-moderna que nós temos. E ontem foi um exemplo disso, como Cine Pipoca foi uma bênção, né? Ontem foi a tarde de lazer na arena, comunhão na arena, e foi bênção de Deus. Por isso, irmãos, eu digo a você que é da igreja, quando tiver esse tipo de programação, participe, se é da sua classe, se é do departamento, se é da união, né, ou da igreja de um modo geral. Quando tiver esses eventos, participe, irmãos, você será muito abençoado, sua família vai ser abençoada, integre a sua família, os laços na fé são fortalecidos. Então, é muitos benefícios, né? Porque às vezes tem aqueles irmãos que têm uma visão distorcida, Daniel, das coisas. A coisa é só espiritual. Claro, a igreja, o seu principal papel é promover a espiritualidade, o crescimento na fé. Sim, mas também a comunhão, e a comunhão passa por esses momentos, né? A igreja primitiva também tinha um momento da comunhão, partir do pão, eles estavam ali tendo tudo em comum. E a gente precisa, porque o homem é esse composto da parte física, biológica, corpo, mas também mente, né, psique, emocional, que alguns vão colocar como alma, e aí o espírito também, tá certo? Então, irmãos, precisamos nos cuidar como um todo, né? Então a igreja promovendo, você participe desses momentos que é extremamente importante. Todos acharam? Êxodo capítulo 20, vamos ler a palavra do Senhor, versículo 8, vamos ler do versículo 8 ao versículo 11, este mandamento, o quarto mandamento, né, dos 10 mandamentos do decálogo, é o que mais, vamos assim dizer, faz o recurso de linhas ou palavras, ou mais extenso, né? Então tem uma extensão maior este mandamento. E qual é este mandamento? Diz assim a palavra do Senhor, verso 8: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Que Deus aplique sua palavra nos nossos corações. Vamos orar. Pai do céu, eu te agradeço, ó Deus, por mais essa porção da tua palavra que foi lida, ó Deus, nessa série
de mensagem, de reflexão, de sermão, de estudo, ó Deus, sobre os mandamentos que o Senhor deu lá no Sinai, ó Deus, por meio do teu servo Moisés, mas que são mandamentos perpétuos. Que o Senhor, ó Espírito Santo, nos traga clareza, traga a interpretação fiel e a aplicação para as nossas vidas. Usa-me pela tua infinita misericórdia, ó Deus, apesar das minhas limitações, para que eu possa ser um instrumento, ó Espírito Santo teu, para falar em teu nome, ó Senhor, com toda reverência, tremor e temor. Mas que a tua igreja venha ser edificada, que possamos, ó Deus, ser confrontados com a tua palavra, exortados, ensinados, despertados, corrige-nos se necessário, ó Espírito Santo, faz como te apraz. O nosso desejo é sairmos aqui, ó Deus, trabalhados por teu Espírito e por meio da tua palavra. Que a nossa mente se volte a ti, que os nossos sentidos, a nossa atenção, que a nossa mente acelerada e agitada acalme-se em nome de Jesus e se volte a voz doce e suave do Espírito Santo de Deus que fala por meio da sua palavra. Essa é a nossa oração, Senhor, essa é a nossa súplica no nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós estamos numa jornada durante os domingos, sempre estou tendo a oportunidade de ministrar, a gente está ministrando, irmãos, sobre os 10 mandamentos, meditando um por um, o que os 10 mandamentos, o que o Senhor requer de nós, como se aplica para a vida da igreja hoje. E aí nós meditamos no primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Irmãos, vocês estão estudando isso, então acredito que vocês aprenderam, das suas palavras, não precisa repetir exatamente como está no texto, mas o primeiro mandamento diz o quê? Não terás outro Deus diante de mim. Então só há um Deus, só há um Senhor, não existe outro. Qual é o segundo mandamento? Não farás imagem de escultura nem do que há em cima dos céus, embaixo da terra, nem nas águas, ou seja, não faça imagem nem de Deus, nem de outros deuses. Não existe outros deuses, então não faz sentido fazer imagens de outro Deus, e nem a imagem do próprio Deus, ok? Esse é o segundo mandamento. O terceiro mandamento que nós meditamos na última vez, qual foi? Não usar o nome de Deus em vão, ou seja, o temor e o zelo quanto ao nome de Deus. E o quarto mandamento, fechando a primeira parte, vamos assim dizer, se dividirmos, quando o decálogo, os 10 mandamentos é dividido em duas partes, Jesus também utiliza, essa mesma forma, quando Jesus resume todo o mandamento em dois: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força e todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, duas seções, os 4 primeiros mandamentos, a minha relação com Deus, e os outros 6, a minha relação com o próximo. Então esse mandamento que nós meditaremos hoje, ele fecha esse primeiro cenário, essa primeira sessão que fala da nossa relação homem e Deus. E este mandamento nos fala sobre o dia de sábado, o dia que o Senhor estabelece para que seja santificado, para que seja separado para Ele. Para muitos esse é um tema delicado, irmãos, um tema delicado e que causa às vezes muita dúvida na mente das pessoas, principalmente na mente de muitos crentes, de como interpretar isso, pastor, como lidar com este mandamento. Chega até alguns dizer assim: não, esse mandamento não se aplica mais hoje, então os 10 mandamentos passaram a ser 9, então a gente tem 10 mandamentos, risca um, só temos 9 mandamentos. Será que é isso? Será que dos 10 agora só se aplica 9 para a gente? Vamos meditar nisso hoje. Então, como eu falei, gera muitas dúvidas, e em muitos sentidos esse mandamento, irmãos, isso é uma triste realidade, tem sido negligenciado por muitos do povo de Deus. Foi durante a história do povo de Israel, e não é diferente na história da igreja também. Hoje, inclusive, nos nossos dias, muitos têm negligenciado este mandamento, muitas vezes por falta de sabedoria, de conhecimento, e muitas vezes, de fato, por falta de interesse em cumpri-lo, em observá-lo, por não dedicar a Deus aquilo que é de Deus. De certa forma, esse mandamento, ou o cumprimento desse mandamento, está muito relacionado ao primeiro. Ora, se eu entendo que o Senhor é meu Deus, está muito relacionado com todos os outros que eu falei, na verdade, que Ele é o Senhor, que Ele está em primeiro lugar, que Ele é a primazia, que eu não posso ter outros ídolos, inclusive o meu próprio eu, a minha própria satisfação, no lugar de Deus, e Ele é a primazia. Logo, se Ele diz que eu devo separar um dia para Ele, eu devo observar esse mandamento com todo zelo, com todo temor e amor, porque Ele é o Senhor, e se assim Ele determina, assim deve ser feito.
Então, de certa forma, o descumprimento do quarto mandamento traz implicações sobre o primeiro também, não é? Por quê? Porque de fato é um pecado, ou seja, uma desobediência, onde você não observa aquilo que Deus havia determinado como primazia e separar o tempo para Ele. É bem verdade que todos os mandamentos, você descumprir qualquer um deles é uma afronta direta a Deus, mas o que eu estou dizendo é isso, é porque o Senhor diz, olha, de 6 dias vocês vão separar, de 7 dias, um será para mim, exclusivamente, e muitos têm negligenciado, não é? E isso vai acarretar muitos problemas na vida das pessoas, não é? Tem trazido efeitos danosos, você vê isso na história do povo de Israel, na história do povo de Deus, e hoje não é diferente, né? Quando a gente vai observar, nós olharmos para o nosso contexto, a nossa cultura, o mundo, falava isso aqui agora há pouco, o mundo pós-moderno, o mundo acelerado, o mundo hiperativo, o mundo de múltiplos compromissos, e aí eu falo dentro da nossa realidade como cristão, a gente tem negligenciado muito isso, o dia do descanso, o dia do Senhor, e qual é o resultado disso? O resultado é o que eu acabei de falar. É bem verdade que é uma questão que passa-se por muitas outras questões, muitas disciplinas ou muitos fatores, mas um dos principais da sua raiz está aí. As pessoas hoje não têm tempo para cuidar do espiritual, não têm tempo para dedicar a Deus, as pessoas não têm tempo para parar, desacelerar, descansar a mente, ora vista que o Criador é quem disse, você não é máquina. O próprio Deus disse, vocês não trabalham 7 dias por semana, vocês precisam parar. Mas a criatura diz ser mais inteligente que o Criador, e aí a criatura diz, não, eu não paro, louco, né? E nessa sociedade que não para, né? E você até compreende por aqueles que não temem, que não conhecem a palavra, mas aqueles que temem, que conhecem, muitas vezes são levados por esse tipo de pensamento. E aí quais são os efeitos danosos? Problemas emocionais, psíquicos, né? Problemas no casamento, nos relacionamentos, problema na família, problema nos filhos. Tantas coisas que vão se desdobrando e acarretando problemas no meio do povo de Deus. Por quê? Porque aquele dia que deveria ser um dia especial, separado para Deus e para o seu descanso, o descanso do seu corpo, alma e espírito, vamos assim colocar, né? Nesse sentido, mesmo quem crê que alma e espírito seja uma coisa só, mas o homem, a essência espiritual e a essência material, esse dia que é para você descansar, você tem subvertido, você tem, né, não cumprido, isso tem trazido tantos problemas para a vida das pessoas, essa geração ativista, consumista, mercantilista que não para, a geração que diz tempo, que aprendemos com os americanos, tempo é dinheiro, então parar é ser improdutivo, parar para ir para a igreja é improdutividade, parar para pensar nas coisas espirituais é coisa, né, de pessoas pouco intelectuais, e aí vem as justificativas lá fora, né? Então o homem pós-moderno, o homem materialista, ele não entende essas questões. E aí, meus amados irmãos, a palavra de Deus nos diz que nós, e o próprio Deus diz que nós devemos de fato separar um dia para o descanso, um dia para Ele. E aí, como eu falei, né, muitos vão dizer, mas pastor, será que isso se aplica para nós hoje? Sim, claro que se aplica. Como eu falei, os 10 mandamentos, eu vinha falando isso nos outros sermões, irmãos, é um resumo, a síntese da lei moral de Deus. Toda a lei do Antigo Testamento, a gente pode dividir, eu falei isso, mas apenas para relembrar, ou para quem não estava aqui, tem as leis morais de Deus, que elas são eternas, elas são aculturais, atemporais, elas se aplicam a qualquer era, qualquer civilização, qualquer cultura, em qualquer tempo. Os 10 mandamentos é lei moral de Deus, é por isso que foi escrita em papel. Foi escrita em papéis, em pedras, não é porque Moisés não tinha papel não, porque o papiro já era do Egito, ó. E Moisés utilizava o papiro para escrever, mas os 10 mandamentos Deus escreve em pedra, exatamente para nos trazer essa ideia de algo perpétuo, algo que não é para ser apagado, adulterado, algo que não é para ser esquecido, está gravado em pedras, trazendo essa ideia de uma aplicação concreta, firme, atemporal. E aí, meus amados irmãos, como eu falei, a lei, você tinha as leis civis do povo de Israel, nós temos a nossa lei civil brasileira,
Então, muito que a gente vai ver no Antigo Testamento aqui é lei civil de Israel. A gente traz aplicações, lições, mas nós não estamos debaixo das leis civis do Antigo Testamento. A lei cerimonial, como sacerdote, como levita tinha que fazer, todos os rituais, lei cerimonial, se aplicou lá, se cumpriu em Jesus. É de Deus e aquilo que Deus quer do seu povo. Sede santo porque eu sou santo, é o que nós acabamos de cantar. E aí o Senhor traz ali no decálogo os 10 mandamentos o que ele requer. E o dia do Senhor, o sábado, está nos 10 mandamentos. Por isso não são 9. Já ouvi pessoas falarem isso e penso ser uma falta de sabedoria muito grande. Não, mas o 4º mandamento não se aplica mais para a vida da igreja. Isso é um equívoco muito sério. Os 10 mandamentos não se tornaram 9 e nunca se tornarão, continuam sendo os 10. É bem verdade que o sábado ele tinha, quando a gente olha no Antigo Testamento, ele tinha aplicações cerimoniais, sim, para o culto no Antigo Testamento, verdade. O mandamento do sábado tinha aplicações civis, sim. O descumprimento dessa lei acarretava penalidades civis, sim, e sobre essas nós não estamos debaixo, é verdade. As implicações cerimoniais também elas já cumpriram em Cristo, é verdade, mas essa lei ela tem aspectos e implicações morais, e essas elas perduram. Essas continuam valendo. Por isso que um crente, aquele que serve ao Senhor, deve obedecer todo o mandamento. Em Cristo Jesus a gente cumpre isso. Jesus não descumpriu nenhuma lei, nem no sábado. Pastor, Jesus curou no sábado, Jesus fez coisas nos sábados que os fariseus reclamaram. Jesus questiona a interpretação errada da lei do sábado. Jesus questiona o farisaísmo, o legalismo, as leis absurdas que os fariseus tinham criado. Para você ter uma ideia, os fariseus e os escribas criaram 39 leis e proibições com base no 4º mandamento. Não pode isso, não pode isso, não pode isso. Você pode caminhar tantos quilômetros, você só pode socorrer alguém se for estado muito grave, se não for tão grave tem que esperar no outro dia para poder atender essa pessoa. Então leis absurdas. Para não quebrar o 4º mandamento, eles terminaram colocando um jugo sobre as pessoas, um peso, um fardo tão grande, que a lei que deveria ser bênção, se tornou o quê? Um peso. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. E é isso que Jesus combate. Olha, o sábado não foi feito, o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado para o homem. Vocês estão invertendo a coisa, né? Vocês estão prendendo o homem, vocês estão colocando um jugo que não é para ser. O sábado é para ser bênção. Então Jesus não descumpre, ou Jesus não foi de encontro à lei, Jesus vai de encontro às tradições equivocadas. Jesus cumpriu a lei em absolutamente tudo e traz a verdadeira e correta aplicação dos mandamentos, inclusive em relação ao sábado. E aí, meus irmãos, quando a Bíblia fala de sábado, que é o nome de um dia da semana que também nós adotamos, o 7º dia, o sábado, na verdade a palavra sábado no hebraico, Shabat, quer dizer descanso. Então o que Deus estabelece é um dia que será chamado dia do descanso, dia que vocês descansarão de toda a labuta, de toda a obra de vocês, de todo o trabalho. Para quê? Para se dedicar, vocês vão dedicar esse dia para mim. Essa é a essência do sábado. Então olha o que o texto diz: lembra-te, verso 8, do dia de sábado para o santificar. Deus está dando o mandamento, e Deus está dizendo, o mandamento está sendo dado ao povo de Israel aqui, ele está dizendo, lembra-te. Por quê? Porque isso já tinha sido dito lá atrás. Lá no Monte Sinai, né, aliás, lá no maná, quando Deus manda o maná para o povo, já ali em Êxodo capítulo 6, Deus já havia determinado isso. Moisés, diz o povo que o maná vai vir todo dia, e que se eles juntarem, se eles recolham só o do dia, se eles juntarem um pouco a mais, vai apodrecer, não vai prestar. E aí o que o povo faz? O povo ajunta. O que acontecia? Apodrecia. Mas Deus diz assim, agora, eles vão fazer isso por 6 dias. No 6º dia, eles vão juntar para 2 dias, porque no outro dia eu não vou mandar maná,
esse dia será o dia de descanso. Então ninguém vai sair para o campo, ninguém vai trabalhar no cotidiano, no dia a dia. Nesse dia eu vou mandar uma porção dobrada, e aí o maná não ficará podre. E de fato é exatamente isso que acontece. O maná vem, e do dia sexto para o dia sétimo, ou da sexta para o sábado, aí eles poderiam sim guardar o maná, e o maná não apodrecia. Então era algo que Deus já havia falado, regulamentado para o povo de Israel. Por isso o Senhor diz assim: olha, lembrem-se do dia do sábado. Nesse dia vocês não trabalham, né? Esse dia vocês irão santificar. Nesse dia vocês vão separar. Também está aqui, irmãos, muito claro o lembrar-se, porque é uma implicação, uma conexão direta com o quê? Com a criação. Deus se remete ao seu ato criador lá atrás no Éden, lá atrás, no início, no princípio. Olha, Deus criou, fez toda a criação e, concluindo a sua obra no sétimo dia, descansou. Deus trabalhou e no sétimo dia ele conclui a sua obra, né? Às vezes a pessoa diz: Deus trabalhou 6 dias, Deus trabalhou os 7. No sétimo dia, completada a sua obra. Quando foi que ele completou a obra? No sétimo. Ele descansou. E aí o Senhor estabelece isso e diz: olha, o sétimo dia será o dia de descanso. Então quando o Senhor traz aqui para Israel: olha, vocês vão trabalhar 6, mas o sétimo vocês descansam. Vocês parem. Se o próprio Deus, é bem verdade que o sentido de Deus parar aqui e descansar não foi porque Deus foi tirar um cochilo, Deus não foi para uma rede, Deus não foi dormir, porque Jesus disse: meu Pai trabalha até hoje. Deus não se cansa. O descansar no sentido da criação é que Deus parou, Deus concluiu a sua obra criadora, né? Ele conclui a sua obra criadora, a criação. E aí é exatamente isso. O homem, ele trabalha, ele cria, ele produz, ele administra. Durante os 6 dias ele vai cuidar disso, mas no sétimo ele vai parar, porque o Senhor estabeleceu essa ordem. Se o próprio Deus foi assim, estabeleceu essa ordem, todos devem segui-lo. Essa é a ideia, não é? Então, a origem do sábado, alguns vão dizer: é com Moisés, está antes dele. A origem do sábado é porque o povo foi liberto do Egito. É verdade, mas isso está antes, isso está lá na criação. E quando a gente olha, irmãos, é algo muito belo, algo muito gracioso, amoroso da parte de Deus. Deus cria o homem e Deus diz assim: olha, você vai produzir, você vai trabalhar, você vai, né, fazer isso durante 6 dias, mas no sétimo você vai parar. Veja que Deus amoroso. Nesse dia você vai descansar da sua obra. Não só você, a sua família, não só você, os seus empregados, não só você, os seus animais. Todos descansam, inclusive a terra. Tem um tempo de descanso da terra. Hoje a ciência, a agronomia sabe disso. Você não pode pegar um terreno e plantar. Ele vai parar de produzir. A terra vai o quê? Cansar. Então, na agronomia, hoje se sabe, você planta, mas tem um período que você vai passar 1 ano sem plantar. Você vai passar um período sem plantar, para que o solo se recomponha, para que o solo descanse. A agronomia faz isso hoje, sabe isso, a ciência da agronomia. A Bíblia já está dizendo isso. O animal também, lá o cavalo, não é? o jumento, a vaca, principalmente naquele contexto com o arado. O animal não é só trabalho, ele precisa descansar. Então veja que Deus amoroso, ele diz assim: toda a criação tem que descansar. Diz para o homem descansar e todos descansar. É a primeira regulamentação de trabalho aqui, direito trabalhista, porque Deus é assim, olha, porque é muito comum. Não, eu vou descansar, meus empregados trabalhem. Veja como Deus é. Você não trabalha, ninguém na sua família trabalha, inclusive os seus servos também não vão trabalhar, porque o direito seu é o direito deles. Você vai me buscar e eles também. Você vai estar com a sua família e eles também. Então veja que Deus, como Deus olha de forma igualitária, servos e senhores, pais e filhos, toda a família, toda a sociedade, para. Então é um ato de amor da parte de Deus, né? E aí, como eu falei para você, termina que esta lei, por conta dos acréscimos farisaicos,
terminou distorcendo a beleza da lei, trazendo um fardo, mas de fato ela é muito bela. E aí, irmãos, eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta para que a gente possa perceber algumas coisas nesse mandamento. A gente pode dividir esse mandamento em 3 partes, né? A gente pode pegar aí os versos primeiro, né? E a gente poderia dizer o que, o segundo é o como guardar, e o terceiro é o porquê guardar. A gente vai perceber isso nos versos de 8 ao verso 11. E o que guardar? O que o Senhor manda que seja santificado? O que Deus manda o povo dele separar, guardar? É o que? O sábado, o dia do descanso. Lembra-te do dia do descanso. Aqui, meus amados irmãos, o lembrar em 2 sentidos. O lembrar, de fato, é trazer a memória, é aquilo que eu já expliquei, é lembrar do que Deus já havia dito lá atrás no mandar, era o que Deus havia dito, né, lá, ou que havia sido revelado por meio da criação. Mas também aqui o lembrar não é só trazer a memória, mas é o lembrar aqui no sentido de trazer a memória e trazer à memória o compromisso que está implicando nisso. Por exemplo, eu gosto sempre de usar esse exemplo, este anel que está na minha mão aqui, dourado, o nome dele é aliança, aliança é pacto, isso é um anel, mas ele ganha o nome de aliança, e é porque ele está na minha mão e está na sua mão, para que você lembre de quê? Quando eu olho para ele, de quem eu vou lembrar? De Patrícia, mas não é só lembrar, olha, Patrícia existe, não é só para eu olhar para ele assim, olha, Patrícia existe, ela está aí, mas é para que eu olhe e lembre que eu tenho um compromisso. Patrícia existe e eu tenho que ser fiel a ela, eu tenho um pacto de fidelidade a ela. Então é nesse sentido que Deus está dizendo, lembra-te do dia de sábado. Então lembre de guardá-lo, lembre de observá-lo, mas lembre do compromisso, de santificá-lo. Não é só, eita, hoje é dia de sábado, hoje é dia de descanso, hoje é dia de Senhor. Mas hoje é o dia do Senhor, logo farei o que Ele me pede para fazer nesse dia. Esse é o contexto. Ou Daniel Hildson está aí com o Laneide, e aí o Laneide diz, olha, não se esqueça da data do nosso aniversário de casamento. Já esqueceu? Graças a Deus, né? Por isso que ele está inteiro aí, viu? Mas imagina, Daniel diz assim, eu lembrei da data do meu casamento, lembrei, mas ele não fez nada. É esse sentido que o Laneide está dizendo, lembre do nosso casamento, da data do nosso casamento, ou as mulheres fazem isso, né? Lembre-se do dia, é só para lembrar, eita, é hoje, né? Poxa, foi. É só isso? Quando você diz lembre-se, você está esperando o quê? Uma atitude. Ele lembrou, me deu um buquê de rosas. Ele lembrou, me levou para jantar. Ele lembrou do nosso casamento, marcou uma viagem de núpcias, né? Olha, ele lembrou, me trouxe um presente, comprou um anel. Ou seja, o lembrar, né, aquela pessoa lembrou, levou ela a demonstrar o amor, o compromisso, a fidelidade. O lembrar levou a ter atitude. É essa a ideia. Quando o Senhor diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar, traga a memória e haja da forma correta, haja com compromisso, faça o que eu pedi para vocês fazerem. Deus está aqui reivindicando, irmãos, trazer à memória o compromisso. E aí o que ele pede, pastor? Ou como fazer isso? Como a gente observa o dia do descanso, o Shabat? Ele vai dizer como a gente deve fazer isso. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro, até o estrangeiro, se está dentro da sua casa, tem que observar o sábado. Né, da porta para dentro, né? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e ao 7º dia descansou. Então olha só, o Senhor chega e diz assim, olha, você vai separar esse dia, santificar é separar. Gente, quem já fez discipulado, estuda escola bíblica dominical, sabe o sentido de santo, de separado. Santo tem 2 aplicações, o sentido de pureza, de retidão, de justiça, né? Ser santo, ser puro, sim, mas santo também separado, distinto, aquilo que é distinguido, separado dos demais. O Senhor nos separou para a justiça, para a retidão, para a pureza. Então, em todos os aspectos, a santidade se aplica à vida do crente. Então, separar é no sentido de separar, ou santificar no sentido de separar. Deus chega para Moisés e diz, separarão, santificarão e os seus filhos. O que é isso? Separam. Olha, o Senhor diz, olha, santifica o tabernáculo, separa, ele vai ter um uso específico.
Então, quando Deus manda santificar algo, santifica o tabernáculo, santifica os utensílios, santifica Arão, santifica os seus filhos, santifica a tribo de Levi, separa, distingue das demais, para que esse tenha uma aplicabilidade, um sentido, né? Ele tem uma função distinta. Esse aqui é para mim, vai ter uma função específica. Quando Deus diz santifica o sábado, Ele está dizendo isso: separe o sábado para Deus. O Shabat é um dia santificado, separado, com uso especial para Deus. E veja, irmãos, como às vezes as pessoas têm uma dificuldade de entender isso. Mas na verdade o problema é do nosso egoísmo, a dureza do nosso coração. Todo pecado nasce de um coração egóico. O centro do pecado está no egoísmo. É me colocar no lugar de Deus. Lembra? Sempre foi assim, desde o Éden. A serpente disse para Eva, não é? E consequentemente Adão também entrou nessa mesma perspectiva, porque quando Eva vai oferecer a ele, é a mesma ideia: vocês serão como Deus. Vocês não precisam estar debaixo da tutela dele, vocês podem ser autônomos, vocês podem ser dono do nariz de vocês, vocês podem determinar as regras, vocês podem ter a autonomia, vocês podem ser como Deus, vocês podem ficar no centro. Então todo pecado nasce do eu sendo entronizado, e o diabo sabe disso. É por isso que o diabo, ele quer que você se coloque como Deus, né? A estratégia do diabo não é que ele quer ser adorado, ele quer que você não adore a Deus, ele quer que você se coloque, né? Então ele chega e vai provocar o seu eu. Por isso que o grande inimigo seu, além de Satanás, o inimigo da nossa alma, não é seu vizinho, não é seu parente, o seu inimigo não é o outro, o seu inimigo não é a pessoa que está do seu lado, o seu maior inimigo, sabe quem é? Seu eu, essa natureza pecaminosa que habita em você, o seu ego. E aí o que acontece? Veja que forma graciosa. As pessoas às vezes têm uma resistência de observar isso tão simples. Deus diz assim: olha, 6 dias vocês vão trabalhar, 6 dias vocês vão cuidar das coisas de vocês, vocês vão cuidar das coisas da vida de vocês, e um dia vocês parem. De 7 dias Deus requer 1 e nos dá quanto? 6. Poderia ser o contrário, sim ou não? Poderia. E era justo. Olhe, 6 dias é só para mim, um dia é seu, faça o que você quiser nesse dia, mas 6 dias é meu. Ele poderia, ele é Senhor, mas ele diz assim: olha, 6 dias você fica com você, produza, trabalhe, cuide da sua vida, cuide das coisas dessa vida, mas um dia você para. Eu não estou dizendo com isso, irmãos, que o dia de Deus só é um, tá? Deus é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, ou melhor, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Todos os dias é dia do Senhor, todos os dias é dia de Deus, todos os dias nós devemos adorar, reverenciar, buscar a sua face. Eu não estou dizendo que os outros dias é meu, todos os dias é o dia do Senhor. Mas há um dia que Deus diz assim: esse dia eu quero exclusividade. Nos outros dias, Deus deve estar na minha lista de prioridade. Deus está na minha lista de prioridade, em todos os dias, prioridade. Mas depois de Deus haverá outras questões. No dia do Senhor, Ele diz assim: eu quero exclusividade. Essas outras prioridades você esqueça para os outros dias. Nesse dia, a prioridade sou eu e o seu descanso, o seu bem-estar. Veja que Deus lindo, irmãos. Porque note, para você estar bem com Deus, e essa é a proposta dos mandamentos, me relacionar bem com Deus e me relacionar bem com o próximo. Para eu estar bem com Deus e bem com o próximo, eu preciso estar bem. Se eu não tenho o dia do Senhor, eu não estabeleço as minhas prioridades, inclusive separo um dia exclusivo para Ele, a minha comunhão com Ele, a minha relação espiritual com Deus será afetada, sim ou não? Consequentemente, a minha relação com o próximo também vai ser afetada, sim ou não? No aspecto espiritual, no aspecto emocional, no aspecto psicológico, tudo, vai destruir tudo. Por isso que esse mandamento está lá. E há quem diga que ele está exatamente na linha divisória entre a minha relação com Deus e a minha relação com o próximo. Ou seja, o dia do descanso, o dia do Senhor, é a linha divisória, é aquilo que vai dividir a minha relação com Deus e a minha relação com outra. Quer um exemplo disso? Pega lá um marido estressado que faz um tempão que ele não tem folga. A mulher faz logo assim: esse homem está insuportável. Não é assim? Os filhos já dizem assim: meu pai só pensa em trabalho, não tem tempo para mim. Ou a mãe,
Aí o casamento já começa a ter uma turbulência. Essa mulher só pensa em trabalho, esse homem não tem tempo para a família. Olha, aí vai lá os irmãos daqui, meu irmão, cadê você? Eu estou sem tempo para ir para a igreja, eu estou sem tempo. Aí o camarada já não tem tempo para Deus, não tem tempo de orar, não tem tempo de buscar. Quando ele tem lá a folga, o dia de Deus ele usa para outra coisa. Vou fazer serviço, vou ajeitar as coisas, vou adiantar o meu serviço. E aí ele começa a suprimir, aí espiritualmente ele começa a minguar. Daqui a pouco ele começa a ter problemas na família. E lá na frente ele vai dizer, onde foi que eu errei? Note como a gente vai prejudicando, adoecendo espiritualmente, emocionalmente, na família, em todos os aspectos. Por isso esse mandamento está lá na linha divisória. Então, meus amados irmãos, ou seja, separa esse dia para o Senhor, é um dia especial, todo dia é dele, mas durante 6 dias ele estará na sua lista de prioridade, mas você vai buscar ele, e depois as outras coisas serão acrescentadas, você vai cuidar, você vai trabalhar, você vai estudar, você vai produzir. Mas há o dia que ele diz, esse dia aqui você para de tudo, e deixa exclusivo para mim, o dia para adoração, o dia para comunhão, o dia para instrução na palavra. Os puritanos, irmãos, um grupo de crentes e cristãos da Inglaterra do século XVIII, os puritanos falavam algo interessante sobre o sábado. Os puritanos chamavam o sábado de o dia da feira da alma. Nessa ideia de dia de feira, né? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, é o dia da feira, é o dia do negócio, é o dia de comprar e de vender, de produzir, é o dia das relações comerciais, das relações sociais, mas eles chamavam o sábado o dia da feira da alma. É o dia que você vai se dedicar aos negócios do Espírito. Negócios não no sentido mercenário, tá, irmãos? Mas você vai se dedicar às relações do Espírito, à sua intimidade com Deus, à sua relação com seu irmão na fé, o seu convívio, né, com a igreja de Cristo. Ou seja, é o dia da feira da alma, é o dia que você vai dedicar exclusivamente para o trabalho do Senhor, para cuidar dos negócios espirituais, né, no negócio da alma. Não que nos outros dias também não pode. Ah, pastor, vem para a igreja na quarta, na segunda, na sexta. Ótimo, quanto mais melhor. Que maravilha. Você vem durante a igreja, durante a semana e aproveita isso, que é excelente. Deus está te dando oportunidade para isso. Há muitos que gostariam, mas às vezes a agenda não permite. E isso é bom, quanto mais melhor. Mas você deve ter o compromisso do dia do Senhor e chegar, esse dia é o dia de Deus. Por mais que os outros eu coloque e tenha espaço para colocar na minha agenda, né? Está servindo, atuando na igreja local, fazendo a obra. Mas o dia do Senhor é dia do Senhor. Não é aquela ideia, não, olha, eu já fiz uma hora extra para o céu. Servi na segunda, servi na quarta, já vim para a união masculina na quinta. Então eu já fiz o meu banco de horas, então eu não preciso do dia do Senhor. Porque se eu juntar as horas que eu acumulei durante a semana, já é meu shabat. Não, não é assim. Esse dia é exclusivo para adoração, para oração. É o dia para se voltar para a palavra, para ofertar ao Senhor. Não apenas a questão financeira, isso faz parte, os dízimos, as ofertas, é entregar as primícias, faz parte, mas não só isso. Mas ofertar o seu culto racional, dedicar o seu dia, dedicar o seu tempo ao Senhor. É o dia da comunhão, é o dia da ceia, onde você, não é, dedica-se à ceia. É isso, de fato, os puritanos pensavam assim e nós concordamos com eles. Um dia para a saúde da alma, saúde do espírito, e o dia para o descanso também, porque o dia é isso, descansar. E como nós precisamos disso, irmãos, principalmente nos nossos dias, nessa sociedade que a gente vive, que nos oprime, o estilo de vida, a cultura ao nosso redor, nos oprime a viver como máquinas. Por isso nós envelhecemos mais rápido, nós adoecemos com maior facilidade. Os desdobramentos disso são tão grandes, irmãos, que a gente passaria a noite toda aqui falando. Uma sociedade mais adoecida, uma sociedade que não para. Você pode até falar com alguém que descrede a palavra, vai conversar com um terapeuta, com um médico, com um psicólogo, ele vai dizer, olha, a sociedade não para. As nossas crianças têm agenda, hoje o jovem e a criança têm uma agenda semelhante à de um adulto.
Ele mal tem tempo, porque a nossa sociedade é assim, o jovem. Conversava isso essa semana com a mocidade, que é reunião. Eu disse, gente, hoje a mocidade, hoje a juventude das igrejas não é como há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Hoje a juventude tem uma agenda tão cheia quanto de um adulto. Ele corre, ele vai, ele vem, ele tem que fazer isso, ele pega trânsito, ele chega acabado em casa, porque o sistema nos oprime. Pastor, e aí? É o mundo que a gente vive. A gente tem que tentar se blindar, a gente tem que tentar minimizar os efeitos. Mas a gente não tem como viver numa bolha. Tem que pedir misericórdia a Deus e tentar atenuar o máximo. Não se cobrar tanto, não se sobrecarregar. É por isso que Jesus vai dizer, não andeis ansiosos, porque a gente tende a nesse frenesi ficar ansioso. E hoje as clínicas estão abarrotadas de pessoas com crise de ansiedade, porque não param. E nós precisamos disso. E adoecem. E aí Deus chega e diz, olha, nesse dia vocês vão descansar. Ou seja, cessa o trabalho comum, o trabalho do dia a dia, o trabalho que você desenvolve comumente todos os dias. Nesse dia você não vai fazer. Essa é a essência do sábado. Não farás nenhuma das tuas obras, ou seja, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no 7º dia você não fará nenhum trabalho. Ou seja, você cessa a sua obra, você para, você dá uma pausa. É um dia especial. Esse dia não deveria ser rotineiro, esse dia não deveria ser como mais outro dia, esse dia não deveria ser como os demais, ele é para ser um dia diferente. É um dia para parar da labuta dessa vida. É um dia para parar com as preocupações dessa vida cotidiana. É um dia para parar de pensar nos negócios, de parar para pensar nos estudos, de parar de pensar em comprar e vender, em parar de pensar em produzir, em parar de pensar nas coisas puramente terrenas dessa vida e voltar-se para as coisas eternas. E voltar-se para as coisas espirituais. E voltar-se para a palavra de Deus, para a graciosa bondade de Deus, contemplar a sua misericórdia na criação, na redenção, na justificação, voltar-se para isso. E como a gente é difícil, né? A gente está aqui na igreja muitas vezes no domingo, amanhã eu tenho que pagar a conta, amanhã eu vou para o trabalho, amanhã eu vou ter que ir no banco, amanhã eu tenho que resolver isso, ou porque amanhã eu tenho uma reunião no trabalho. Olha, a gente está assim. E deveria ser um dia que a gente diz, hoje eu não quero falar de trabalho. Olha, hoje eu não vou falar de trabalho, né? Hoje eu não quero falar de negócio, hoje é dia do Senhor. Né? Hoje eu quero descansar a minha mente, hoje eu quero falar das coisas de Deus. Hoje eu quero ter um momento de desopilar a minha mente, de sorrir, de estar com a minha família, com irmãos na fé. Esse é o propósito. É o detox. Detox. Então você vem para a igreja e vai desintoxicar. Lá fora amanhã é trabalho, compra, vende, leva, vai, estuda e faz, produz, não sei o que. Aí você vem e é bombardeado por uma cultura anti-Deus, uma cultura que vai de encontro aos valores da fé, e você é influenciado por essa cultura. Meu Deus, você fica às vezes sobrecarregado. Aí você vem para a casa do Senhor, no domingo é glória, é céu, é eternidade, é perdão, é salvação, é santificação, somos corpo assim me ajustado, totalmente ligado. Lá fora uma sociedade desunida, desamor, um persegue o outro, um competindo com o outro, um pisando no outro. Aí você vem para cá, somos um corpo, assim deveria ser, né? Assim bem ajustado, totalmente ligado. Meu irmão, te amo em Cristo Jesus, vamos orar junto, tu ora por mim, eu oro por você. Palavra de Deus, fala no meu coração, fui renovado, fui cheio. Aí você sai depois de um domingo completamente desintoxicado das influências do mundo. E aí você diz, pronto, agora eu estou pronto para uma segunda-feira de novo. Botando Deus como prioridade, buscando ao Senhor como primeiro lugar, preparado. Agora, não tem esse dia para você ver. Você vai acumulando intoxicação. E depois de acumular por um bom tempo, você pode adoecer na fé, espiritualmente, melhor dizendo. Você pode adoecer o seu casamento e a sua família. Fique com aquilo que Deus estabeleceu. Ele é Senhor, Ele é o Criador. Se Ele disse, está dito. Não se ache mais esperto ou mais inteligente que Deus. Não agir assim, irmãos, como Deus determina na sua palavra, é pecar contra Deus, é ofender Deus, pois vai de encontro à ordem dele, o mandamento dele, é voltar, irmãos, ao padrão do Egito. Quando Deus estabelece isso, é bem verdade que isso está estabelecido desde a criação, mas Deus estabelece agora para o povo de Israel, está lá no Decálogo e diz assim, olha,
Vocês têm que lembrar disso. E lembrava Israel, olha, vocês eram escravos, escravo não tinha direito, escravo trabalhava de sol a sol, de dia todo dia, vocês não tinham folga nem férias. Agora vocês é povo livre, meu povo, eu cuido de vocês, vocês trabalham 6 dias, mas no 7 vocês descansam. Um dia vai ser só para mim, para eu e você ter um relacionamento mais profundo, mais íntimo. Todo dia é dia de você estar com a sua esposa, todo dia você ama, todo dia você está com seus filhos, todo dia você tem comunhão, mas você diz assim, olha, tem um dia que vai ser o dia da folga, a gente vai passear, ou minha filha, a gente vai dar uma volta junto, né? Um dia que eu vou ter uma atenção mais especial para você, não é assim? Deus também, todo dia eu tenho Deus, todo dia eu tenho comunhão com Ele, todo dia eu busco a Ele, todo dia eu devorar, todo dia eu levo a palavra, todo dia eu tenho um relacionamento com Deus, mas dizer, Senhor, terá o dia do Senhor, o teu dia, aí eu vou me dedicar somente à tua obra, a ti. Nesse dia, Senhor, vai ser exclusivo para ti. É isso que Deus está falando. E muitas vezes a gente suprime o dia de Deus. A pessoa mais importante a gente suprime. Então o mandamento de Deus é para isso, olha, padrão da escravidão não. E quantas vezes a gente quer voltar para o padrão do Egito, quer viver escravo do mundo, desse sistema, dessa sociedade. E Deus está dizendo, não é isso. Outra coisa interessante, como eu falei, irmãos, o mandamento é para todos, né? Eu falei no início, é para toda a família. Mulher, hoje é meu dia de descanso, vá trabalhar lá na cozinha. É para todo mundo, né? Os filhos, Deus diz assim, é para todo mundo, não é só para uma parte, não. Todos trabalham, ou todos descansam. Todos vão descansar, marido, mulher, filhos. Toda a família para a casa do Senhor, toda a família buscar a Deus, toda a família no culto, toda a família buscando o espiritual. Filho, hoje é o dia de Deus, hoje é o dia do Senhor, é o dia de buscar o Senhor. O patrão e os empregados, hoje é o dia do Senhor. Patrão crente, hoje é o dia do Senhor. Seus servos. Difícil isso, né, pastor? No dia, nesse cenário tão consumista, pós-moderno de negócios, parar. São desafios. Mas eu quero dizer para você, pastor, mas isso não se aplica. Vamos lá, note algo interessante. O fundamento sobre o dia do Senhor, o fundamento que Deus estabelece aqui, é um fundamento teológico, atemporal, não está condicionado ao tempo, nem uma realidade geográfica. Por quê? Porque Deus fundamenta, como eu falei, na própria criação, ou seja, porque Deus criou em 6 dias, aí ao 7º dia concluída a sua obra, ele descansou. Então onde é que está fundamentando o mandamento? Na cultura de Israel, em Moisés, no povo hebreu, na saída do Egito? Não, ele está fundamentando lá na origem, ele está fundamentando na pessoa de Deus, porque Deus descansou, então vocês descansem. Não se mexe nisso. É cultural? Não é cultural, porque Deus está firmado aonde? Em Deus, lá na criação, aonde? Lá na origem, isso não se mexe. Então isso não é cultural nem atemporal, isso é eterno. Lá em Deuteronômio capítulo 5, verso 5, capítulo 5, verso 15, um outro aspecto vai ser apresentado, além desse da criação, quando Deus vai falar da libertação do povo do Egito, como eu falei. Além de estar firmado em Deus e na criação, Deus vai lembrar o povo que eles foram libertos do Egito. E por conta disso eles não são mais escravos, como eu falei. E por fim, irmãos, a gente pode dizer, pastor, e hoje na vida da igreja? Como é que isso se aplica na vida da igreja? É bem verdade, irmãos, que em muitos aspectos esse mandamento ele se cumpre em Jesus. Sim, claro, né? Se cumpre em Cristo. Como todo o Antigo Testamento se cumpre em Jesus e tem a sua plenitude, né, em Cristo, é verdade. O sábado, o dia do descanso também. Todavia, a aplicação em Cristo, ela é expandida para nós também. Ela é aplicada a nós também. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já ouvi muitas pessoas argumentarem isso. Não, Jesus cumpriu o sábado, então a gente não precisa observar mais isso. Está no decálogo, irmão, isso é lei moral. Está fundamentado na pessoa de Deus, na criação. A obrigação está baseada no mandamento eterno. Então Cristo cumpre verdadeiramente toda a aplicação da lei, mas isso está aplicado também na vida da igreja hoje, por meio de Cristo. Cristo é a completa libertação, é verdade. Então o povo olhava, como está em Deuteronômio, também para o sábado, para lembrar da libertação. Cristo cumpre a nossa libertação, é verdade. Cristo é o descanso de todo o nosso trabalho. Em Jesus nós encontramos descanso, é verdade, no sentido espiritual, Ele é um descanso para as nossas agruras da vida, é verdade. Contudo, irmãos, a dedicação do dia de Deus, ele vai se aplicar na pessoa do filho agora.
que é o dia do Senhor. Não muda. O dia de Deus, o dia de descanso, agora é o dia do Filho também. Jesus cumpre as implicações do sábado, mas essa prática, essa observância, a gente deve continuar olhando para ela em Cristo Jesus. E é interessante, porque vem a questão de que quando nós olhamos para o sábado, Deus aponta para a criação, em Cristo também a nova criação. Quando olhamos para o sábado aponta para a libertação do Egito, em Cristo também a nossa libertação do pecado. Então é tempo de celebrar. Nós viemos para a igreja no domingo para quê? Para celebrar a Deus. Por quê? Porque Cristo nos libertou, nos salvou, nos redimiu e nos levou para o céu. Celebração. E aí, por isso, esse dia passou a ser celebrado no domingo, né? E aí vem a grande questão, que a gente não vai entrar nas nuances disso, que isso daria uma série de estudos, mas o domingo, o dia do Senhor. Pastor, o senhor falou do sábado, então a gente tem que guardar o sábado? Sim, mas o sábado é o dia de descanso, o princípio é o Shabat, e nós observamos isso no dia do Senhor, que é o domingo. E esse dia do domingo passou a ser chamado dia do Senhor, irmãos, foi desde a igreja primitiva, desde os primeiros cristãos. O primeiro dia depois do sábado, porque a igreja começa no meio do povo judeu, o primeiro dia depois do Shabat, começou a ser chamado dia do Senhor. Por quê? Porque Jesus ressuscitou nesse dia. Então é o dia do Senhor, a ressurreição de Cristo, que representa o quê? A nova criação. Então o sábado nos leva, o Shabat lembra a criação, Deus criou e descansou no sétimo dia. Cristo, a nova criação, o dia do Senhor. O Pentecoste, a descida do Espírito Santo sobre a igreja, trazendo poder, dínamos na igreja, servir, trabalhar. Que dia isso aconteceu? No dia do Senhor, que era o primeiro dia da semana, começou a ser chamado pela igreja o dia do Senhor, porque lá o texto é o dia depois do sábado, aí começou a ser chamado dia do Senhor, porque Deus começou a se manifestar nesse contexto. A visão de João lá em Apocalipse, segundo a maioria dos comentaristas, porque no dia do Senhor eu fui levado em espírito, Deus começa a revelar a João o Apocalipse, e manda as cartas para a igreja em que dia? No dia do Senhor. Então esse dia, que é o domingo, primeiro passa a ser chamado dia do Senhor, e a igreja primitiva começa a observar o primeiro dia. O evangelho rompe as barreiras do judaísmo e agora alcança os gentios. Os gentios não tinham essa tradição do sábado, e agora eles começam o quê? Dia do Senhor, o primeiro dia. Então, o primeiro mundo, quando você olha a nova criação no domingo, né? Porque Deus criou o mundo e depois o homem. Na nova criação é o inverso, Deus restaura o homem para depois restaurar o mundo. O homem já foi restaurado espiritualmente e será completamente na ressurreição. E aí depois da ressurreição haverá o quê? Novos céus e nova terra, a redenção cósmica de todo o cosmos. Ou seja, caminho inverso, restaura o homem e agora restaura a criação, a nova criação. Então Jesus é esse novo começo, essa nova criação. Por isso é o dia do Senhor, o domingo. E aí o que é importante a gente atentar, irmãos, é o princípio. Então nós guardamos o dia do Senhor, sim. Nós observamos o Shabat, o sábado, pastor, sim. No domingo, está além do dia, é o princípio. E aí é onde é a questão. Alguns vão perguntar, mas vocês estão guardando o dia errado, porque está guardando o domingo? Olha, porque isso foi invenção da igreja romana. Não, isso está lá desde a igreja primitiva. Constantino só vai regulamentar isso lá na frente, mas isso já era uma prática dentro da igreja. Certo? Então, veja bem, o dia do Senhor surgiu e agora passa a ser observado o dia, o Shabat, o dia de descanso, o dia de Deus no domingo, o dia do Senhor. Então, esse dia que é dedicado a Jesus, eu acho interessante a fala do pastor Luiz Saião. Ele é hebraísta, conhecido, né? E tradutor da Bíblia, da Sociedade Bíblica, etc. e tal. Ele disse assim: olha, se o camarada é judeu, convertido, guarde o sábado. Ele não é um judeu, se converteu a Cristo. Mas a tradição, a cultura dele, todo mundo guarda o sábado, continue guardando o sábado. Os gentios que guardam o domingo, guarde o domingo. O importante é guardar o dia de Deus. Seja no sábado ou no domingo, o importante é observar o princípio. Qual é o princípio? Separar um dia de descanso, um dia para o Senhor. Pronto, você cumpriu o princípio, você está fazendo isso. Ou o sábado ou o domingo. A igreja faz no domingo e o dia do Senhor está sendo guardado. Por isso que você precisa, domingo é dia de Deus, domingo é dia do Senhor.
sem legalismo. Ah, pastor, então diga aí a relação do que a gente pode ou não pode fazer no domingo. Não vamos entrar nisso, porque a gente tem que ter cuidado para não entrar num legalismo judeu, daqui a pouco isso é proibido, isso é proibido, isso é proibido, isso é proibido, mas também tem que ter cuidado com a libertinagem. Ah não, tudo pode. Então o dia de Deus eu faço o que eu quiser com o dia de Deus, porque é o dia que eu tenho que ser para desopilar a minha mente. É o dia para você parar de toda a sua labuta, o dia de você descansar, o dia de você estar com a sua família na presença do Senhor. Deus nos chama para longe dos negócios, para longe das preocupações seculares, para descansar nele, para adorarmos a Ele em família, para glorificar a Ele de toda a sua obra, glorificá-lo pela criação, glorificá-lo pela libertação e glorificá-lo pela redenção. E aí, meu amado irmão, se eu não consigo dedicar um dia para Deus, porque eu pego o dia de Deus e faço tudo o que eu quero com Ele, eu vou dizer que vou dedicar a minha vida por completo ao Senhor? Se eu não consigo ensinar os meus filhos a dedicar o dia do Senhor, a minha família o dia do Senhor, eu vou consegui-los a dedicar tudo para Deus, irmãos? É um desafio, pastor. É um desafio. Mas nós precisamos nos disciplinar nesse sentido. Observar. Lá em casa não é diferente, não. De vez em quando eu estou regulando a turma lá, e às vezes os meninos também. Eu estou cansado dia de domingo de manhã, né? Acordar cedo, hoje é dia do Senhor. Vamos para a igreja. Mas eu quero ficar em casa descansando. Não, senhor, o seu dia foi até ontem. Hoje é o dia de Deus. Faça isso no seu dia, nos dias que Deus lhe deu. Aí você, os dias de Deus assim, mas você faça isso ontem, foi sábado, você passeou, o dia você fez a escola, fez a tarefa, mas o dia do Senhor é o dia do Senhor. Começar a ensinar desde pequeno, a família nesse sentido, não é? A esposa, e aí tentar nos disciplinar nisso. Olha, o domingo, vamos separar esse dia. Pastor, o domingo é dia de fazer faxina lá em casa. Eu sei que muitas vezes é difícil, irmão, mas vamos ter cuidado nesse sentido. Tenta fazer isso antes, faz um mutirão em casa para não ficar pesado para a irmã. Mas no domingo, deixa a pobre vir para a igreja, venha para a igreja, deixa ela desopilar, de segunda a sábado trabalhando. Chega no domingo, que é o dia de parar de todo o trabalho, de toda a labuta, de descansar a mente, de buscar a Deus em família, tem que estar lá. De repente fazer o almoço no sábado, ou leva para almoçar fora, né? Hoje é domingo, não vai fazer o trabalho. As irmãs vão gostar desse negócio. Não faz janta, depois do culto a gente vai lanchar em algum lugar. Eu não estou dizendo que é pecado, viu, irmã? Olha, o pastor disse que eu não posso cozinhar no domingo. Aí é legalismo judeu, tá? Aí é a sabedoria, mas é assim, não se envolver demasiadamente ao tempo de dizer, eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para ir para a igreja, eu não tenho tempo para estar com a minha família. O dia do Senhor é o tempo para você descansar a sua mente, é o tempo para você estar na sua família, você cultuar, vamos sair para almoçar depois do culto, vamos lanchar, né? É o dia de tarde lá, você está com a sua família sorrindo, brincando, desopilar a mente, um almoço em família, almoço com irmãos na fé, aquele momento de comunhão. Não é um momento para você estar correndo atrás de tanta coisa. Depois você faz. Esse é o propósito. Deus nos chama para que no dia do descanso, o dia do Senhor, nós tenhamos comunhão com a nossa família, nós tenhamos comunhão com Ele e tenhamos comunhão com a família na fé. Amém, irmãos?